Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Forex, beleza? Pessoal, agora vamos falar um pouco sobre análises do gráfico, tá? Como eu falei nas aulas passadas, tudo que a gente vai fazer em relação ao gráfico, a gente precisa fazer uma análise antes para saber se o mercado tende a subir ou tende a descer, tá? Nesse caso, a gente faz essa análise e existem vários tipos de análises dentro do gráfico que a gente pode fazer. Mais especificamente, a gente utiliza dentro do Forex 3 tipos de análise gráfica. Tá ok? A primeira delas a gente chama exatamente como o nome fala, análise do gráfico. Então a gente tem o quê? Uma análise gráfica, correto? Dentro da análise gráfica, a gente vai analisar algumas coisas para poder decidir se o gráfico tende a estar subindo ou tende a estar descendo. Se a gente identificar que o gráfico tende a subir, claro que a gente vai trabalhar fazendo o quê? Uma compra. Certo? Porque se eu comprar e o gráfico subir, eu estou ganhando, correto? Se eu identificar que o gráfico tende a cair, né, o preço tende aqui a fazer uma queda e descer, eu vou trabalhar com o gráfico e vou realizar uma venda, né? No caso o sell. Por quê? Porque a gente consegue identificar esses movimentos através de algumas ferramentas que a própria plataforma MetaTrader 4, que é a plataforma que a gente utiliza, vocês já criaram conta, já logaram sua conta, já sabe como funciona. Então nessa própria plataforma a gente consegue agora utilizar essas ferramentas para poder identificar esses padrões no gráfico, tá ok? Dentro de análise gráfica a gente vai utilizar única e exclusivamente os candles, tá? Vamos analisar a posição dos candles, como eles estão se movimentando e tudo mais, e muito ferramentas gráfica, tá? Vamos usar muita ferramenta gráfica aqui. O que são as ferramentas gráficas? Tá? Dentro do MetaTrader 4, vocês vão ver lá na parte superior, à esquerda, sabe onde tem aquela setinha, aquela cruz? Que eu já passei para vocês como identificar o número de pontos que o mercado subiu, o número de pontos que o mercado desceu. Do lado da setinha cruz, tem uma série de iconezinhos, tá? Que, por exemplo, vai ter um iconezinho assim, ó, primeiro é assim, depois assim, vai ter outro assim, vai ter um assim, tá certo? Tem outros também, como um outro ícone assim, vários ícones assim, ó, que vai estar lá naquele cantinho, correto? Essas são ferramentas gráficas. Nada mais é do que linhas que você pode clicar e ir colocando um monte de linha no gráfico, tá? Para que servem essas linhas, tá? Eu vou passar nas próximas aulas a função de cada uma delas, que vai ser traçar suporte, traçar resistências, traçar linhas de tendências e tudo mais. Mas por enquanto eu quero só que vocês entendam e saibam que isso existe, tá? Um jeito de analisar o gráfico é através das ferramentas gráficas, que são traçando algumas linhas, tá? E as ferramentas gráficas são linhas horizontais, linhas verticais, linhas diagonais, Fibonacci, tá? Essas são as principais ferramentas gráficas que a gente pode utilizar, tá? Esse ícone aqui primeiro vai ser as linhas horizontais, tá? Linha vertical, desculpa. Aqui a linha horizontal, aqui a linha diagonal, tá? E esse último aqui vai ser a linha de Fibonacci. Aqui vai ser um traçamento de canal que depois eu vou explicar para vocês, que nada mais é também do que a combinação dessas 3 primeiras aqui, ok? Beleza. Em ferramenta gráfica tem algumas coisas, alguns nomes que a gente dá para algumas linhas em determinado local. Vamos supor, se eu tiver uma linha horizontal, por exemplo, em um topo, uma linha horizontal no fundo, não se preocupa se não estiver entendendo, tá? Isso aqui vai ser bem explicado nas próximas aulas. Só vou colocar o nome para vocês anotarem no seu caderninho e quando voltar nesse assunto você vai saber. Análise gráfica, a gente vai trabalhar com suportes, com resistências, com linhas de tendências, tá? Com Fibonacci. Basicamente são esses aqui que a gente engloba aí dentro
da análise gráfica, tá? Então, sempre que alguém falar com você que trabalha com análise gráfica para fazer as análises, ela sempre vai estar trabalhando com suporte, resistência, linha de tendência, Fibonacci. Tem mais um aqui, ó, que são padrões, tá? O que seria padrões? Você viu no passado, né? Tem um estudo de todo o gráfico passado, e quando acontecia, por exemplo, uma vela no topo, que a vela tinha esse formato. Um exemplo, tá? Toda vez que a vela chegava no topo tinha esse formato, a maioria das vezes o quê? O preço caía. Então, isso é um padrão, né? Sempre que tem um formato de uma vela pequenininha, com um padrão, com um pavio grande para cima e está no topo, o gráfico tendia a cair. Você pegou esse padrão, identificou e agora você pode reproduzir. Quando o gráfico estiver andando, tá lá o gráfico andando para você, você está operando, vai lá e aparece essa figura, tá? É um padrão. Então você tem o quê? Uma confirmação, uma indicação de que o gráfico pode cair, porque na maioria das vezes que aparece esse padrão, o gráfico cai. É só um exemplo, tá, pessoal? Eu vou falar para vocês sobre esses padrões aqui depois, tá ok? Então, esses são as ferramentas gráficas. Outra forma de analisar o gráfico, tá? Outra ferramenta de análise gráfica que a gente tem, a gente chama de análise técnica. Dentro de análise técnica, a gente consegue distinguir algumas coisas também. Como, por exemplo, indicadores. Dentro do MetaTrader 4 existe indicadores, tá? São nada mais é do que softwares que já estão instalados no MT4, no MetaTrader 4. Esses softwares, eles são aplicados, você aplica ele dentro do gráfico, e quando ele está dentro do gráfico, ele vai indicar para você série de coisas que pode te ajudar a prever a direção do mercado. Como, por exemplo, o volume, tá? O volume de compra, o volume de venda, né? Eu não falei com vocês que quando a pessoa tem muita gente vendendo, o preço cai, quando tem muita gente comprando, o preço sobe, né? Então o volume de compra de pessoas comprando, o volume de pessoas vendendo, existe um indicador que fala isso, tá? Tem indicadores que mostra pra gente sobre o gráfico quando ele está sobrevendido, sobrecomprado. O que é isso? O gráfico teve muito volume de compra em determinado um tempo pequeno, tá? Muito volume de compra em um tempo pequeno. Então o gráfico está sobrecomprado, ele está exausto, né? Um gráfico que já subiu bastante em pouco tempo, então ele tende a corrigir. Tem indicadores que fazem isso. Tá? Tem indicador de médias, que a gente chama de médias móveis. Temos a média móvel simples, média móvel exponencial e algumas outras. Ela faz o quê? Ela pega, por exemplo, um monte de candles, a gente configura quantos candles a gente quer, ele vai contando os candles automaticamente e faz uma média do preço. Tá? Isso também, em determinadas estratégias do mercado, auxilia a gente a saber qual vai ser a direção que o mercado vai tomar e tudo mais, ok? Então, quando a gente está falando de indicadores, que são esses softwares que já tem no MetaTrader 4, que você coloca em cima do gráfico para você analisar o gráfico através deles, a gente está falando então de análise técnica. Thales, sobre os indicadores. Quantos indicadores existem? Milhares de indicadores. Milhares, tá? Dentro do próprio MT4 tem vários gratuitos que a gente utiliza bastante e tem alguns outros que não são gratuitos, tá? Que são pagos. Eu mesmo tenho um indicador que eu desenvolvi baseado no meu operacional. Então, existem indicadores pagos e indicadores gratuitos. Gratuitos são ótimos, os pagos, alguns são muito bons, outros são nada, outros não prestam, tá? Tem que tomar cuidado com isso aqui também. Terceiro, análise fundamentalista. O que seria uma análise fundamentalista? Muito simples. Vamos supor que a gente está operando um gráfico, sei lá, Bitcoin. Você já deve ter ouvido falar de Bitcoin, tá? A gente não opera Bitcoin dentro do Forex, nunca operei, mas é um gráfico de candle. É um gráfico que é o Bitcoin em relação ao dólar, né? A gente chama ele de BTC USD. Vamos supor que você está operando Bitcoin e o Bitcoin tem muita influência das análises fundamentalistas, tá? O Bitcoin, no caso, tem muita. Por quê? Se acontece, por exemplo, igual aconteceu há pouco tempo atrás, da China fazer um pronunciamento e falar, ó, a partir de segunda-feira está proibido qualquer comércio, qualquer transação, qualquer envio e recebimento de Bitcoin dentro da China, isso vai impactar no valor do Bitcoin. Por quê? Porque é um país forte, uma grande potência mundial, que está falando que não aceita o Bitcoin.
ou seja, ele desvaloriza. Então, o que lá, o doidão lá do Xing Ling, né? O Xing Ling da China falou que não vai aceitar mais. Então, não aceita BTC, faz com que aconteça o que com o gráfico do Bitcoin? Que o Bitcoin caia, correto? Foi o que aconteceu. O Bitcoin teve uma queda gigante agora esses dias por conta que ele falou isso aqui e ferrou tudo, tá? Outra fundamentalista não oficial, o que seria? Elon Musk, tá? O Elon Musk, dono da Tesla, vai lá e fala que está aceitando agora Bitcoin para comprar os carros da Tesla. A Tesla é a marca de carros mais valiosa do mundo. O Elon Musk é o homem mais rico do mundo, então ele tem influência sobre as pessoas. Então pensa só comigo, se o Elon Musk fala, pô, agora a Tesla está aceitando o Bitcoin na compra dos seus carros, né? Eu estou vendendo meus carros agora com Bitcoin. O que o povo pensa? Pô, Bitcoin é realmente uma moeda bem séria. Está sendo aceitada mundialmente. Até a Tesla está aceitando o Bitcoin. O que acontece? As pessoas, os grandes players que têm muito dinheiro, e os pequenos também, que são as sardinhas, vê essa notícia, faz o quê? Caraca, Bitcoin tende a subir muito, então eu vou comprar. Quanto mais as pessoas compram, mais o preço sobe. Foi o que aconteceu com o Bitcoin há um tempo atrás. O Bitcoin estourou para cima porque o Elon Musk falou que vai aceitar o Bitcoin na Tesla, tá? Se daqui para frente o Elon Musk falar que não vai aceitar mais, cara, muito provavelmente esse gráfico vai cair, tá ok? São coisas que acontecem, são notícias e são eventos, tá? Que acontecem dentro da economia ou não, que influencia certa paridade de moeda, tá? No caso do ouro, tem fundamentalista? Claro que tem, toda moeda tem impacto fundamentalista, tá? Por exemplo, a gente está operando o SHA USD. Hoje minha letra está pior do que ontem. Vamos lá. Estamos operando o SHA USD, que é o ouro em relação ao dólar, certo? O famoso gold. Operando esse ativo, vamos supor não. Todo mês, por exemplo, tem um evento nos Estados Unidos, né, chamado Payroll, que é o relatório de folha de pagamento dos Estados Unidos. Isso influencia em diversas áreas dos Estados Unidos, tá? A gente vai ter, por exemplo, um evento que vai contar o estoque de petróleo do país, dos Estados Unidos. O que acontece com o dólar? O dólar pode estar caindo, o dólar pode subir, dependendo do resultado dessa análise que eles tiverem. Então, se o dólar caiu ou o dólar subiu, com certeza vai impactar no ouro. Por quê? É o ouro em relação ao dólar, correto? Vamos supor, eu tenho uma unidade de ouro e essa unidade está valendo $1.800, correto? Se o dólar cair de valor, o dólar está caindo, está perdendo valor. Se o dólar está perdendo valor, o que acontece com o ouro? O ouro vai precisar de mais dólares para poder comprar a mesma quantidade de ouro. Logo, o gráfico do ouro iria subir, correto? Então, fundamentalista sim, influencia no mercado. Porém, pessoal, as análises fundamentalistas são análises mais difíceis e mais complicadas de a gente entender e executar num gráfico. Por quê? Cara, imagina que tá tendo aqui agora, vamos colocar na Bolsa Brasileira, um exemplo do Brasil, né? Todo mundo sabe que a Bolsa Brasileira chama Bovespa. Pessoal, são só exemplos, tá? A gente não opera Bovespa, a gente não opera Bitcoin, são só exemplos do que seria o fundamentalista e por que é difícil operar ela. A gente sempre vai estar dentro do Gold, tá? Então a gente opera, vamos supor, né? A Bolsa Brasileira, que é a Bovespa, B3. Se tá lá o Bolsonaro, atual presidente do Brasil, no momento que eu tô gravando essa aula, ele vai lá e fala que não conseguiu comprar as vacinas do coronavírus por conta que ele brigou com a União Europeia, que estava fornecendo, e que brigou com a China, que a China fornecia um insumo para o Butantan fazer a vacina e tudo mais, e não vai ter mais vacina para coronavírus. O que acontece com a Bolsa Brasileira? Os investidores que investem na Bolsa Brasileira vão falar, pô, o país está uma bosta. Por que eu vou investir dentro de uma bolsa num país que está uma bosta, que não consegue nem fazer uma parceria com a China para pegar um insumo para produzir a vacina, entendeu? Então, o que acontece com a bolsa? A bolsa cai. E no momento que o Bolsonaro está lá se pronunciando, falando isso, acontece da bolsa estar caindo. E você não sabe por quê, porque o cara está pronunciando lá, você não está vendo o pronunciamento dele, tá? Algumas pessoas lá de dentro estão vendo, outras
pessoas que têm informações estão vendo, mas você não está vendo. Às vezes não, né? Às vezes pode estar também, mas às vezes não. Então, não tem como você acompanhar tudo o que está acontecendo em uma moeda ao mesmo tempo, tá? Então, acaba que as análises fundamentalistas, elas sim existem. Eu vou passar para vocês como analisar as fundamentalistas, porém, ela não é tão precisa assim, por conta de a gente não conseguir acompanhar tudo o que acontece na moeda a todo momento. Tá? Muitas vezes acontece alguma coisa no gráfico, igual o ouro esses dias, estava lá em cima, do nada ele despencou, né? Esse despencou aqui, a gente só foi saber por que ele despencou na seção asiática depois que aconteceu, tá? Porque você não estava lá para ver o pronunciamento do Xing Ling da China, entende? Então é mais complicado, vou ensinar, porém, a gente sempre foca, qualquer trader de Forex sempre foca em análise gráfica e análise técnica. A combinação das duas é sucesso, tá? Se você tiver uma noção de fundamentalista, você pode evitar de pegar algumas operações em alguns horários, né? Por exemplo, agora eu sei que está tendo discurso, então eu não vou operar, porque pode ser que esse discurso de tal presidente impacte na moeda que vai sair fora da minha análise gráfica e análise técnica, então eu prefiro não operar agora para operar depois. É basicamente isso que a gente faz, tá? A gente consegue saber o horário que vai ter algum tipo de situação e fica fora nesse horário e vai operar só no momento que o mar está calmo, tranquilo? Então, beleza, pessoal. Esse é o tipo são os 3 tipos, né, de análise que a gente tem dentro do gráfico, que é a análise gráfica, que vai ser suporte, resistências, linhas de tendência, Fibonacci e padrões. As ferramentas para encontrar essas coisas aqui no gráfico são as linhas horizontais, verticais, diagonais e a ferramenta Fibonacci, ok? Dentro de técnicas, análise técnicas, a gente tem os indicadores, que são vários, média móvel, RSI, MACD, bandas de Bollinger, vários, eu vou falar de vários com vocês também, mais pra frente. E análise fundamentalista, que são análises de notícias, né? Vou até escrever aqui para vocês, se quiserem anotar no caderninho. Notícias e eventos. Ok? Tem até um bom site chamado investing.com, quem quiser ter curiosidade, pode entrar nesse site, selecionar lá a data de hoje, você vai ver várias moedas e na frente o horário que vai ter algum discurso, o horário que vai sair algum evento, a gente consegue prever através desse site aí o horário, né, que vai estar o mercado mais ou menos balançado. Além disso tem a importância, né, do evento, sei lá, o estoque de petróleo. Aí vai ter lá a importância, não, 3 estrelinhas significa o quê? Que pode ser que impacta muito no mercado. Você vai impactar muito no mercado a análise fundamentalista, você que é um operador de análise gráfica e técnica, vai evitar operar nesse horário. Simples assim, tá ok? Mas mesmo assim, vou estar passando para vocês análise gráfica, técnica e fundamentalismo nas próximas aulas, beleza? Tamo junto.